O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. O prazer é uma resposta do organismo ou da mente, indicando que nossas ações estão nos proporcionando bem-estar. Mas se o prazer pode trazer benefícios reais, também pode ser um passo na direção de vícios e dependências. Na visão espírita, os prazeres da alma estão relacionados à conquista das virtudes. Precisamos desenvolver hábitos saudáveis que poderemos continuar a vivenciar quando voltarmos à vida espiritual, como o cultivo das boas amizades, das artes, do serviço ao próximo. Mas o ritmo acelerado da vida na Terra multiplica as preocupações materiais que nos desviam do cultivo das boas virtudes e muitas vezes nos afastam das boas companhias. Que tipo de prazer devemos cultivar? Os prazeres físicos se diferenciam dos prazeres espirituais? Para conversar conosco sobre este tema está aqui o Dr. Jorge Pio. Ele é médico, fundador e coordenador do Projeto ASMA e pesquisador do Espiritismo. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Jorge Pio. Obrigado, Yasmin, mais uma vez pela oportunidade de trabalho. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. É uma alegria Mas minha. o que vem a ser esse Projeto ASMA, doutor? O Projeto ASMA é o seguinte, nos anos 60 começou a haver um grande progresso na terapêutica das doenças respiratórias, o conhecimento da fisiologia, etc. E muitos remédios, muitos medicamentos foram criados e houve uma aparente melhoria na terapêutica. Mas, por incrível que pareça, e paradoxalmente, a mortalidade aumentou brutalmente. E aí chamou muito a nossa atenção que o que ajudava ao paciente a reduzir a mortalidade, são 7.500 mortes por ano, era naquela época, e hoje um pouco menos, mas também houve um crescimento da população, de sorte que do ponto de vista estatístico, houve uma queda da mortalidade. E o diferencial que produziu isso foi a educação. Aí surgiu a ideia de montar um serviço voltado para o paciente visando a educação. Junto com esse projeto apareceram uma porção de outras instituições, né, instituições de pacientes, etc. Eu me aposentei em 94 na Previdência Social e eu em 89 tinha comprado uma casa para minha mãe morar no bairro de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro. E que tinha sido o consultório de um médico. Era um médico tão emblemático que eu estava em Portugal no Congresso Espírita e quando eu disse onde era o Projeto ASMA, uma pessoa virou para mim e disse assim: mas isso era a casa que era o consultório do meu médico, o doutor Pantoja. Eu falei assim, era a casa dele. E assim, mas você não lembra dele, já desencarnou há muito tempo e tal. Mas ele era maravilhoso. E aí, em 89, quando eu comprei a casa, eu comecei toda noite sonhava recorrentemente com um homem todo de branco, grande, que dizia para mim, tem que fazer aqui uma clínica para pessoas pobres, para pessoas carentes. Eu disse assim, mas que homem chato. Eu comprei uma casa para minha mãe e ele quer que eu faça uma clínica para atender gente pobre. Mas tudo bem, no momento será feito. Em 94, então, veio a oportunidade. Minha mãe mudou-se de lá e eu constituí essa instituição que é voltada para o paciente carente respiratório. Lá nós damos uma assistência médica de padrão, do melhor padrão de ponta, com todos os medicamentos, com as vacinas para os casos de alergia, praticamente a custo zero, quase zero. E é uma instituição praticamente autossuficiente hoje, porque nós trabalhamos lá gratuitamente e tem os pacientes que pagam um preço bem módico pela consulta e esse dinheiro reverte para os carentes. Esse é o Projeto ASMA. Parabéns, né? Pelo lindo projeto. E que as pessoas se queixam muito que eu venho para as entrevistas e não falo do Projeto ASMA. Então hoje nós conseguimos falar do Projeto ASMA. E com certeza o senhor tem grande prazer em participar e ter criado esse trabalho, em participar ativamente dele. E aí eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Que prazeres nós devemos cultivar na vida? Pois é, quando fala assim prazer, a gente lembra logo de Epícoro, grande pré-socrático, né?
um filósofo que não deixou praticamente nada escrito, os escritos dele se perderam, ficaram alguns fragmentos. E, como quase tudo na vida, a humanidade transforma as coisas. E hoje, quando a gente fala em epicurismo, lembra-se de hedonismo, quer dizer, gozar a vida, não é? Beber, comer, boa mesa, boa cama, viagens. E Epicuro não ensinou absolutamente nada disso. Epicuro era um homem absolutamente modesto, simples, comia pouquíssimo, comia alguns legumes, azeitonas. Ele morava lá na Grécia, numa pequena cidade. Depois ele até se muda para um lugar do interior. E ele achou-se um pequeno escrito dele, uma carta, que ele mandava essa missiva para um amigo pedindo um pedaço de queijo para que ele pudesse se banquetear, porque ele achava o queijo muito caro. Então ele era um homem de uma vida super simples e ele prega 3 elementos para a felicidade. O primeiro, cultivar a amizade e sempre ter os amigos próximos e nunca comer a não ser sentado à mesa com os amigos conversando. Então a gente nunca ia encontrar o Epicuro num fast food, comendo um hambúrguer, uma coisa desse tipo, de jeito nenhum. Então, primeiro é cultivar os amigos, estar próximo deles, né? Parlamentar com eles, discutir as coisas do cotidiano. E o segundo elemento é que ele chama de independência ou liberdade, ou seja, a pessoa não ser parasita, ter a sua autossuficiência. Isso é a palavra que ele usa, autossuficiência. Então ele até vai para o interior e planta as suas verduras para que ele não tenha que recorrer a ninguém e distribui aquilo e procurar tirar da própria terra o seu sustento, viver uma vida simples. Então a independência, mas essa independência não é só material, a independência também mental, ter a mente livre, aberta e não ser dependente mentalmente de ideia nenhuma, de sempre avaliar bem o que estão lhe transmitindo para que não seja vítima de Herodes, né? Porque Herodes é o obsessor, que quer sempre a cabeça da pessoa, como ele quis a cabeça das crianças lá no Evangelho, né? Se livrar do Herodes. Então, cabeça livre, pensar por si mesmo. Esse, então, primeiro, os amigos, a amizade. O segundo, a liberdade, né? E o terceiro, o que os americanos chamam de self-management, quer dizer, manejar a si próprio, quer dizer, autoconhecimento. Está sempre se reavaliando, sempre buscando se conhecer, buscando ver o que está fazendo, o que eu estou fazendo da minha vida. E a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, tão falada e tão repetida. Então, o prazer não está nas coisas materiais, mas está nas coisas da alma. Porque cultivar amigos nos remete ao Cristo. Quando ele à mesa partiu o pão e o vinho e disse assim: fazei isso em lembrança de mim, em minha honra de mim, que foi tomado como uma coisa litúrgica por as religiões ortodoxas e dogmáticas. E não foi isso que o Cristo quis dizer. O Cristo quis dizer assim: reúna-se aos que você ama, sente-se à mesa com eles e lembre que eu fiz assim. Porque Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e puro de coração. E uma vez fiquei me perguntando o que Jesus quis dizer aprender, o que é aprender de mim? Como é que eu posso aprender de alguém? Aí veio na minha cabeça assim: meu filho, você quer aprender alguma coisa de alguém? Senta do lado dele e vê como é que ele faz. Né? Então, aprender de mim, veja como eu fazia, como eu faço e faça igual. Procure me imitar. No início você vira um mímico, imitando. Depois você acostuma, aprende a fazer e a coisa fica natural. Começa primeiro com a disciplina para depois realmente brotar e ir no arrobo da alma. Para descobrir o prazer. Agora, doutor Jorge Pio, existem os prazeres físicos, existem os prazeres espirituais. O que diferencia um do outro? Então, voltamos lá. O hedonismo
Não é nada disso que se pensa que é. Hedonismo é dom, quer dizer alegria, felicidade, é exatamente cultivar as coisas da alma. Na realidade, nós ainda estamos muito presos às coisas que são visíveis, às coisas materiais, aquilo que impressiona os sentidos. E a filosofia, já de muito tempo, já vinha dizendo que o que nós vemos não existe. E o que nós vemos não existe. E o que não vemos é que existe. E isso, hoje, a ciência comprova essa veracidade desse fato. Se a gente pensar do ponto de vista da física moderna, da física de alta energia, para essa mesa aqui de frente de nós, essa aqui é apenas uma reunião de energia, de fulcros eletrônicos que estão aqui. A ponto de que, se um espírito, né, ou desencarnado ou encarnado, pode atuar sobre a matéria e produzir fenômenos que aparentemente seriam impossíveis, né? Chico Xavier, Mirabel mesmo, produziam, por exemplo, pegar dois aros de ferro e, num ato rápido, desmaterializar e fazer que os dois elos ficassem um dentro do outro, sem nenhuma mágica, com uma coisa absolutamente desmaterialização e materialização. O que é o efeito da mente, da força psíquica, que aí não tem nem influência mediúnica, é a própria ação do próprio indivíduo, da própria alma do indivíduo, a capacidade do indivíduo de produzir esse fenômeno, é o efeito físico, não é? Quer dizer, que é uma coisa perfeitamente natural. Allan Kardec nos fala que não existe nada que não seja natural, tudo é natural. E se nós reportarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no capítulo, no item 8, se não me falha a memória, do capítulo 3, ou do capítulo 2, quando Lázaro fala da lei do amor, né? Que ele diz que no princípio nós temos instintos, depois, mais evoluídos, não é? Mas aí decaídos, temos sensações, temos as impressões da matéria. Mas vai evoluindo isso e a gente se recupera e a gente encontra o sentimento. E ele começa essa lição dizendo assim: o amor sintetiza a doutrina de Jesus toda inteira. Então o prazer está no amor, não é? Por quê? Mas para chegar ao amor é preciso passar pelo instinto, é preciso passar pela sensação, porque o instinto é a semente da virtude, a semente do sentimento puro que vai se instalar. É impossível uma grande árvore sazonada de frutos sem uma pequena semente minúscula e muitas vezes imperfeita. Agora, doutor Jorge Pio, como fazer para dinamizar as virtudes? Para nós termos virtudes na vida, é preciso muito esforço? Não. É preciso só vontade? Ou tem que deixar brotar de dentro? O que a gente faz? Os espíritos dizem assim, que bem poucos esforços poderíamos que fazer. Está lá pela pergunta 910, por ali, mais ou menos, quando fala dos vícios e das virtudes, dizendo que os esforços são muito pequenos, não são esses esforços tão grandes assim. E o primeiro passo que a gente tem que tomar é reconhecer o defeito. Porque se eu não reconheço a dificuldade que eu tenho, como é que eu vou poder restaurar? E, na realidade, é preciso voltar a compreender uma coisa. No passado, a gente dizia assim, temos que extirpar de nós essas mazelas. Ninguém pode matar alguém que convidou para o seu universo. Você convidou um ser vivo para dentro de você, porque o defeito é uma virtude mal resolvida. Eu exemplifico. A pessoa pode gostar de guardar dinheiro e ser econômica. Isso é uma virtude.
Mas se ela exacerba isso e guarda dinheiro excessivamente e para coisa nenhuma, ela vira um argentário, um avarento. Então a avareza pode se transformar numa virtude. E quase todas as virtudes são originárias de defeitos que foram acomodados a uma coisa muito tranquila, que é a disciplina e a vontade. E a vontade não precisa ser tão grande assim, porque na medida em que nós reconhecermos que somos espíritos imortais e que a vida na Terra é apenas uma passagem transitória, né, da qual nos desincumbiremos bem ou mal, dependendo do nosso planejamento e da nossa força de mantermos-nos no caminho correto, e que é muito fácil também saber qual é o caminho correto, basta que a gente analise se fosse que aquilo que fazemos, se fosse feito conosco, a gente ia gostar, né? Se você faz alguma coisa que possa alguém se sentir desprezado, menosprezado, vilipendiado, roubado em alguma dos seus valores, você está praticando o mal. E como que eu sei que eu estou praticando bem? Quando eu me conduzo de maneira que, se fosse feito comigo da mesma forma, eu acharia bom. Então, essa é a lei áurea, né? Fazer aos outros o que queres que te faça. Agora, doutor Jorge Pio, como nós podemos construir bons hábitos na nossa vida? Muitas vezes nós estamos com uma vida desequilibrada, aí nós damos uma parada, não, eu quero conquistar coisas boas na minha vida, eu quero ser feliz. Como criar esses bons hábitos? A primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente isso que você falou, parar e refletir, né? Refletir, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou produzindo? E nós sabemos que as virtudes, elas não se fazem, não nascem assim no assodamento. A conquista das virtudes, me dizia uma vez uma entidade espiritual, que é uma coisa paulatina, gradativa e que necessita de um trabalho constante. Agora, essa mudança de hábitos começa por coisas pequeninas. Eu já contei aqui uma vez que certa vez eu estava na minha casa, quando eu morava lá no Projeto Asma, eu estava montando o Projeto Asma e morava lá dentro, e eu tinha uma moça que eu morava sozinho lá, e eu tinha uma moça que limpava. E eu, de manhã, você ia meditar, assim, meu Deus, eu queria tanto evoluir espiritualmente, o que eu devo fazer? E aí tive uma intuição. Aí veio assim na minha cabeça aquela coisa que o Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Você quer saber se uma ideia é sua ou não? A ideia de fora, parece que alguém está falando com você, não é? Aí aquela coisa falando assim, por que você não começa varrendo a casa? Aí eu falei assim, pois é. Aí fui lá e peguei a vassoura e comecei a varrer a sala. Aí a moça veio, doutor, por favor, isso não vá, minha filha, não atrapalhe minha evolução espiritual. Então, pequenas coisas, cuidar de si mesmo, não ser parasita dos outros. Se você pode pegar um copo d'água, por que você vai chamar o outro para pegar para você? Muitas das vezes a gente está cansado, está com fadiga. A gente já acorda cansado, parece que nem dormiu. Mas se a gente se levanta e se movimenta, o cansaço passa. Então, o trabalho constante, a dedicação ao trabalho, e os espíritos dizem isso, o trabalho é uma bênção, né? Trabalhar sempre, muito, preferencialmente com abnegação. E aí vem uma coisa da introdução do programa aqui, que eu fiquei prestando atenção. Assim, a agitação do dia a dia nos afasta. Depende. Talvez a agitação do dia a dia, se ela for feita com o pensamento voltado para a prática do bem, abnegadamente, ela vai produzir frutos sazonados. Porque nós podemos andar com o pé sobre o solo da terra, e temos que andar, porque ninguém pode andar nas nuvens, com os pés nas nuvens, ou de cabeça para baixo. Mas temos que ter o pensamento e o coração nas regiões infinitas do bem e do amor, né? Então, Sérgio Felipe costuma dizer muito, falando de glândula pineal, que a glândula pineal abre para o prazer,
para o transe, para a fome, para a sede, cada 45 minutos. Né? E cada 45 minutos nós estamos vulneráveis a entrar em transe. Agora, esse transe pode ser transe hipnótico, pode ser transe mediúnico, pode ser um transe um efeito do próprio interior nosso, das nossas vivências, das nossas encarnações passadas. E nós estamos vulneráveis também a receber não um guia, mas um desguia, né? Alguém que vai querer desguiar. Então, quando me perguntam assim, a gente deve fazer o que para se manter? Se vamos orar. Porque quando a gente não sabe o que fazer, pede ao mestre mais acima, ao guia acima, alguém que tem um pouquinho mais de evolução, não precisa ser muita, para orientar. Ora, pede, ora que melhora, né? E aí, na hora que você ora e pede a orientação, você muda a sua onda mental e você vai abrir a sua pineal, vai abrir o seu transe para uma coisa positiva, vai visualizar um mundo maravilhoso. Chico Xavier contou isso certa vez, que ele usou ácido lisérgico uma vez e teve visões pavorosas. E aí, porque ele pediu autorização a Emmanuel para fazer isso, e isso eu vi o próprio Chico contando. E aí depois ele disse, meu Deus, que coisa horrível, eu não quero, isso aí é uma coisa horrorosa. Passado um tempo, Emmanuel aparece, ele diz assim, Chico, use de novo. Ele fala assim, não quero mais. Não, agora você tem que usar, porque você tem que ver. E aí ele usa de novo, e aí ele vê coisas maravilhosas. Viu Maria, viu Jesus, sentiu-se num lugar maravilhoso. Então, para demonstrar que o ácido lisérgico, ele por ele mesmo é neutro. O que dá a tônica do efeito daquilo é o nosso interior. Então, a busca da transformação interna, a busca do bem, e a gente pode estar realizando o trabalho no bem no nosso trabalho do cotidiano, até na profissão, ganhando no seu ganha-pão normal, que é necessário ser feito. Mas ali você pode estar exercendo um trabalho do Cristo, porque você não vai fazer o trabalho pelo dinheiro, mas vai fazer o trabalho pelo bem que você possa produzir a alguém, visando a elevação, como pede Joana de Ângeles, que nos concita lá no Homem Integral, né? Dizendo que temos que trabalhar em prol dessa criatura que é o maior investimento do Criador, o homem. Fazendo o quê? Dando-lhe honra, dando-lhe condições, retirando da miséria, retirando da situação de indigência, do vício, e mostrando a criatura como fazer. E não adianta pregar com palavra, porque as palavras voam, como diziam os latinos, verbo volant. É preciso pregar com exemplo, como fez o Cristo. Então, você vai fazendo, não é? Eu sempre lembro de uma imagem que dizia assim, se a humanidade fosse uma fila indiana, nós nos veríamos cada um com duas mochilas, uma na frente e outra atrás. Na frente deveríamos colocar os nossos defeitos para que nós os víssemos e os corrigíssemos. E nas costas a mochila das nossas qualidades para que quem viesse atrás visse e copiasse e melhorasse. Nós fazíamos exatamente o contrário, né? Colocamos na frente as nossas qualidades, que também temos, e dizemos assim, como eu sou maravilhoso, como eu sou uma pessoa bela, bonita, maravilhosa. E atrás os nossos vícios, os nossos problemas, e o outro olha assim, meu Deus, que pessoa horrorosa. Então, essa inversão, esse é o trabalho, é encarar de frente. Então, tem 3 condições que devemos ter que buscar. A primeira é a coragem. E a coragem está ligada com a fé. Porque quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente fica corajoso. O que pode me acontecer? Se eu não tenho medo da morte, quer dizer, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, que é diferente. Né? A hora da morte eu tenho medo. Mas de morrer, eu vou viver. Como é que um espírito pode? O espírito não morre, então não vou ter medo da morte. Então, coragem, primeira coisa, coragem. A segunda é dedicação, a condição de se dedicar, de trabalhar em prol do bem, do seu próprio bem, do bem comum.
Essa é a segunda virtude. E a terceira, que essas são as básicas, e daí vem as outras. A terceira é a perseverança. Porque você tem que ter coragem, tem que lutar, trabalhar, buscar a realização daquilo que você planejar, seja lá o que for, no campo espiritual, material, no casamento, na empresa, onde for, não importa, e a perseverar naquilo. Se você acredita no que faz, se você tem certeza dos seus ideais, vai em frente, porque você vai chegar lá. Muito obrigada, doutor Jorge Pio, pela sua presença no nosso programa. Deus te abençoe a todos nós. O lançamento do Clube de Arte para o mês de fevereiro é o CD O Homem de Bem, do professor César Reis. Este CD é o 7º volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações do presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, professor César Reis, do Rio de Janeiro. Em destaque, o tema O Homem de Bem. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$18 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.